Neste episódio da novela O Rei do Gado, o julgamento de Marcos Geraldino continua. Duas testemunhas vão revelar segredos chocantes e podem mudar totalmente o resultado do julgamento. Marcos terá uma reação surpreendente ao ver Leia sendo exposta pelo promotor em seu depoimento. Esse é o canal Novelas Show. Se inscreva e venha para o vídeo para descobrir os segredos reveladores da sua novela favorita. Bruno, muito sério, explica a Lia que agora vão chamar as testemunhas de defesa para depor. Bruno, apreensivo, diz à filha que está preocupado com a reação de Marcos quando Leia vir depor. O julgamento de Marcos é retomado. Marita é a primeira testemunha de defesa chamada ao tribunal. O advogado de defesa pergunta à jovem qual tipo de relacionamento ela tinha com Ralph. Marita revela que Ralph era seu marido. A plateia fica chocada com a revelação da moça. Marita é questionada pelo tribunal se o casamento com Ralph era de papel passado. A moça confirma que sim, e inclusive era casada no religioso. Todos da plateia ficam chocados novamente. O juiz pergunta à jovem se ela sabia dos casos amorosos de Ralph. Marita, incomodada, diz que sabia, e que Ralph não queria que ninguém soubesse que ele era casado. O advogado questiona a jovem que tipo de negócios Ralph fazia. Marita fica desconfortável e revela que seu marido tirava dinheiro das mulheres ricas e mal casadas. Dr. Valfredo questiona se a moça tem certeza de que Ralph não está vivo. A moça fica nervosa e diz que tem dúvidas. Suzane é a próxima testemunha de defesa a ser interrogada. O advogado questiona a mulher se o marido dela sabia do caso dela com Ralph. Suzane, séria, confirma que sim. Dr. Valfredo pergunta a Madame se ela achava que o comportamento do marido dela era normal. Suzane responde que seu marido tinha problemas. O advogado pede à mulher que descreva o que houve no dia em que Ralph estava no iate do marido dela, e também no dia seguinte. Suzane, emocionada, conta que telefonou para Ralph para ele se encontrar com ela no iate clube, e que o marido dela já estava lá no iate, sem ela saber. A mulher diz que tentou avisar Ralph para ele não ir encontrar ela, mas não conseguiu. Suzane diz que ficou assustada quando seu marido trouxe dois capangas com ele no iate. Suzane diz que seu marido garantiu para ela que Ralph ia levar uma lição para não se aproximar mais dela. A mulher, nervosa, conta que seu marido fez um jogo com Ralph, onde tinha conversas sem sentido e consumo de bebidas alcoólicas. Suzane, emocionada, conta que Ralph desmaiou e que foi trancado em uma cabine do barco. O advogado Valfredo questiona Suzane em que estado os capangas de seu marido deixaram Ralph. A mulher, muito triste, diz que Ralph ficou desmaiado na praia e que ela pensou que ele estivesse sem vida. Suzane, com lágrimas no rosto, revela que Ralph ficou no mesmo lugar onde foi deixado pelos capangas depois que o iate partiu. Bruno, esperançoso, diz para a Lia que o Dr. Valfredo conseguiu livrar Marcos da acusação. Detetive Clovis questiona Marita por que ela nunca falou que era casada com Ralph. A moça sorri e diz que estava sob juramento em um tribunal. Clovis pergunta para a moça se ela acredita mesmo que seu marido esteja vivo. A moça, convicta, sorri dizendo que acredita sim, e que Ralph estaria se divertindo muito com tudo isso. O senhor, sem paciência, diz para a moça que ela é uma maluca. Marita, irritada, diz para o detetive deixar ela em paz. A moça sai caminhando, deixando Clovis falando sozinho. Leia é chamada para depor. Dr. Valfredo pede para dispensar Leia do depoimento, mas o promotor de justiça protesta para o juiz que ela tem que depor. O juiz deixa o promotor questionar Leia. Os advogados de defesa de Marcos torcem para ela manter a calma. O promotor, muito confiante, questiona Leia por que ela não reconheceu o corpo de Ralph no Instituto Médico Legal. Leia tenta manter a calma, dizendo que não tinha certeza de que o corpo era de Ralph, e que também não queria acreditar. O promotor sorri e pergunta a Madame por que ela inventou que Ralph tinha telefonado para ela, apesar de ter sido enterrado como indigente. Leia mente que alguém ligou para ela e que parecia Ralph. O promotor, astuto, pergunta por que Leia mentiu que não reconhecia a correntinha e a medalha de Ralph. A mulher se contradiz, respondendo que seu marido tirava a correntinha quando deitava com ela.
e que não imaginava que tirava respeito a Marita. A plateia fica chocada. O promotor, confiante, questiona Leia quando ela tinha certeza que seu marido estava falecido de fato. A madame pensa um pouco e responde que não tem certeza disso. Marcos fica muito incomodado com o discurso de acusação da promotoria. O promotor pergunta a Leia se ela amava seu marido, mesmo tendo um amante. A madame, segurando a emoção, responde que sim, e que sempre amava seu marido. A promotoria questiona Leia se Marcos sabia desse amor. Marcos perde o controle e, muito bravo, grita para o promotor dizendo que sabia. O juiz proíbe o rapaz de falar e os advogados de defesa ficam apreensivos. O promotor questiona se Leia apanhava de Ralph e se o filho e o marido dela sabiam. A mulher fica séria, respondendo que escondia tudo isso de Marcos e Bruno. A promotoria pergunta se Leia tinha medo das reações do filho e de seu esposo. A mulher, muito nervosa, responde que tinha medo da reação do marido. Marcos perde o controle novamente e confessa que o pai dele bateu em Ralph, que nem reagiu. O rapaz é segurado pelos policiais, enquanto grita para o juiz que Ralph não prestava. E também diz que confessou que tirou a vida de Ralph. Em outra cena, é mostrado que Marcos e Geraldino fizeram com Ralph. Marcos, descontrolado, chama o juiz de santidade. Bruno e Lia ficam desesperados com a reação de Marcos. Luana vê Dimas e Júlia dormindo abraçados no sofá da sala de estar e não fica surpresa. Você acha que Marcos deve ser inocentado ou condenado? Deixe seu comentário.